Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês de como foi a experiência aqui em casa de tirar a chupeta da Mel, né? De como foi o processo. Para quem é mãe sabe que chupeta ajuda muito, mas também na hora de tirar é aquele sacrifício. Então eu vou contar um pouquinho primeiro de como foi a nossa experiência com a chupeta, desde quando a Mel começou a usar e tal, né? E ela teve vários picos assim da chupeta. Então eu vou contar pra vocês. Não reparem o barulho na rua, porque esse horário tem um pouco de barulho. Ela começou a usar chupeta desde bebezinha, né? Assim que ela nasceu, ela não queria chupeta e eu devia ter deixado assim. Mas ela não queria chupeta quando eu era bebezinha. Mas quando começou as cólicas, ela começou a pegar, porque a chupeta ajuda muito na cólica, que é o ato de sugar acalma o bebê, né? Então, na época das cólicas, com uns 20 dias mais ou menos dela, conseguiu pegar a chupeta. Durante o ano inteiro, o primeiro ano dela, foi super tranquilo, ela não pedia chupeta, só usava para dormir mesmo, para cair no sono, e até durante a noite, durante a soneca, ela largava a chupeta. Ok. No primeiro, de um ano para dois, né, no ano que ela fez 2 anos, em 2016, ela entrou na creche. A creche é uma transição, é uma mudança na vida da criança, então ela fica mais, como eu posso dizer, mais insegura, então ela fica mais apegada à chupeta, à mamadeira ou ao peito quando chega em casa. No caso da Mel, o peito ela largou com 1 ano, então eu não tive esse problema de tirar o peito dela. Mas eu tive problemas no primeiro ano dela com a chupeta, porque o que a professora fazia, as tias lá, como era transição e tal, as tias lá, ela tava chorando, a tia lá enfiava a chupeta na boca dela e ficava o dia inteiro de chupeta, e eu não sabia disso, né? Aí eu comecei a perceber que em casa ela tava muito manhosa, que só se acalmava quando pedia chupeta. Aí eu fui ver umas fotos da creche, que na época eles tinham uma página no Face e eles postavam fotos pra gente ver. E a Mel tava sempre de chupeta, sempre nas fotos. E isso eu me estressei, porque a minha filha nunca foi tão apegada na chupeta e isso me tranquilizava, porque eu sabia que quando fosse a hora de tirar a chupeta não ia ser tão difícil assim. Mas aí eu fui lá na escola, conversei com a professora, pedi pra ela não dar chupeta pra ela durante o dia, só dar pra ela na hora de dormir mesmo, que ela ficava o dia inteiro lá. Então tirava uma soneca e só dá na hora de dormir. Ok, depois dessa parte estressante, né, que nós passamos, acho que durou 1 mês, foi ok, ela passou o resto de 2016 muito bem com chupeta, mas sem vício de chupeta, sabe? Só usando pra dormir mesmo. Ela não conseguia dormir sem a chupeta, mas não precisava ficar o dia inteiro. Em 2017, ano passado, ela continuou na mesma creche, só que essa creche ela teve alguns problemas de diretora, e então teve algumas mudanças, teve 3 diretoras. E com essa mudança de diretora, acabou tendo mudança de professor. Então isso para a criança é muito ruim, é horrível para a criança, ela se sente muito insegura, porque quando ela tá começando a confiar num professor, como ela tá com intimidade com um, eles vão lá e mudam. Aí ela fica insegura porque não conhece o novo professor, por mais legal que ele seja, demora um pouco. Então ela ficou muito apegada com essa professora, com a chupeta. E a segunda professora que ela teve em 2017, ela é um amor de pessoa, não tenho o que falar dela, eu gosto muito dela até hoje, ela é super atenciosa, mas ela não tem impulso firme para tirar a chupeta da criança, né? Então, a primeira professora no início de 2017 já estava tirando a chupeta da Mel.
A Mel já estava dormindo lá na escola sem a chupeta, isso com 2 anos, né? De 2 para 3, porque em 2017 ela fez 3 anos. Então a primeira professora, ela já estava tirando a chupeta, ela já estava mandando a Mel para a escola sem chupeta, não mandava mais uma chupeta na mochila, porque a professora falava que ela não estava usando. Aí teve essa troca de professor, troca de diretor e mudou para essa segunda professora. Aí, como eu falei, essa segunda professora, apesar de ser um amor de pessoa, uma excelente profissional, dá uma super atenção para as crianças. A Mel adorava ela, adora até hoje. Ela não tinha o pulso firme para tirar a chupeta da Mel. Não só da Mel, como de outras crianças também. Então, ela retrocedeu um pouco. Ela pediu para eu mandar a chupeta para Mel, porque a Mel via outras crianças chorando. Eu achei um pouco estranho, porque até o momento ela estava sem chupeta, dormindo sem chupeta. Aí ela me explicou por causa da transição e tal, aí eu mandei. Só que a partir daí, a Mel queria usar a chupeta o dia inteiro, o dia inteiro. Ela sentava no sofá para assistir um desenho no celular às vezes e queria chupeta. Entrava no carro para vir embora da escola, queria chupeta. Então ela queria chupeta o tempo todo. E foi isso 2017, da metade de 2017 até o final. E ainda em 2017 ainda teve uma troca de professor lá para setembro, que foi ainda pior, né? Que mais uma mudança, mais uma coisa para deixar eles inseguros. E com isso piorou o uso da chupeta. Ela ficou muito mais apegada. E desde que ela fez 3 anos, eu tenho tentado tirar a chupeta dela, porque foi uma orientação do dentista. Ela falou, né, que é uma dentista, que a partir dos 3 anos, a carga dentária da criança já vai mudando. Então, se ela tá usando chupeta, independente se o dente vai cair ou não, mesmo que não caiu ainda, né, óbvio, com 3 anos não cai, mas ele já começa a mudar e os novos dentes já vão nascer torto, né? Já vão nascer separadinhos. Então, tanto a mamadeira quanto a chupeta é bom tirar até os 3 anos. E era o que eu estava fazendo, né? Eu já estava fazendo em um momento tarde, porque já era para ter tirado. Então, com essa transição da escola, esses problemas que teve na escola, eu fiquei pensando muito se eu tirava ou não ela dessa escola, mas eu sempre gostei muito daí, é uma das melhores creches aqui que eu já ouvi falar aqui do meu bairro, não vou falar da minha cidade, mas do bairro aqui, eu acho que é uma das melhores, sabe? E eu confiei muito de que ia mudar, tanto que esse ano tá bem melhor. Mas enfim, teve essa terceira professora e ela continuou mega apegada com a chupeta. Queria ficar com a chupeta o dia inteiro. Ela rasgou 2 chupetas. Aí ela ficou com uma chupeta só. E eu falei pra ela, se você rasgar essa chupeta, ficar mordendo a chupeta, eu não vou comprar outra, você vai ficar sem chupeta. Aí ela parou de morder, porque ela ficava mordendo, sabe? Não tava mais sugando, não tava mais acalmando ela. Era mania mesmo, vício. Então, eu sempre tentei conversar com ela e o Everton, conversando sobre que ela já estava grande, que não precisava mais da chupeta, que priminha dela não usava chupeta, porque ela era grande. Então, sempre fomos dando exemplos, conversando, nunca forcei ela a tirar a chupeta, porque eu acho que se você forçar, você cria um trauma, né, na criança. Então, eu nunca eu tenho um coração muito mole pra isso. Eu nunca forcei ela. Mas sempre conversei e ela, na hora assim, ela ficava toda feliz, que ela era grande, que ela não ia usar mais chupeta. Chegou algumas 2 vezes jogar a chupeta no lixo. Mas aí eu tinha outra em casa, porque, né, de reserva. E nessas vezes que ela jogou a chupeta fora, eu devia ter deixado, eu devia ter mantido a palavra, porque foi uma decisão dela. Só que eu, coração mole, devolvi a chupeta, porque na hora de dormir ela começou a chorar. E quem já tirou a chupeta da criança, quem já fez esse processo,
sabe que eles imploram muito, gente. Eles falam as coisas que você nunca imagina que elas iam falar. E ela implorava, pedia, por favor, mamãe, por favor, me dá a chupeta, eu não sou grande. E a gente tinha prometido sair para comemorar, porque ela era grande. E ela falava que não queria sair para comemorar. Então, eu ficava com muita dó, me sentindo a pior mãe do mundo. E eu acabava devolvendo essas 2 vezes. Aí, ok, passou 2017, eu desencanei um pouco. Aí agora, em 2018, né, no início do... aqui, um tempo atrás, em fevereiro, eu reparei que estava dando umas manchinhas na boca dela, umas feridinhas, né? E não era feridinha assim de afta, né? Era uma manchinha mesmo, né? Não machucava, porque ela nem sentia, mas eu sabia que era por conta da chupeta. Aí, foi aí que a gente decidiu tirar de vez e eu tava decidida a não dar, por mais que ela implorasse. Então eu mostrei pra ela. Então esse foi o ato de já começando o processo de tirar. Eu mostrei pra ela a feridinha, falei, olha filha, a chupeta, ela tá fazendo ferida na sua boca. Você tá vendo aqui esses vermelhinhos? Ela ficou super assustada que tava machucado. Falei, você já é grande pra chupeta. Então, por causa disso, a chupeta já tá machucando a sua boca, porque não tem necessidade mais de você usar a chupeta, só o bebezinho pode usar. E ela ficou super assustada, porque tava machucado, né? Aí ela começou a entender melhor que ela era realmente grande, ela não precisava da chupeta, né? E aí ela foi jogar a chupeta no lixo. Ela jogou a chupeta no lixo, ela mesma, foi uma decisão dela. Eu não falei, vai jogar a chupeta no lixo. Eu falei, vamos ficar sem chupeta, vamos tentar dormir sem chupeta hoje, porque ela tá fazendo feridinha em você, tá machucando sua boca, isso não é legal. Aí ela decidiu jogar fora de vez. Como das outras vezes ela já tinha decidido. Só que dessa vez eu estava decidida a não dar o braço a torcer. Então começou a sofrência. Começou o sofrimento. Na primeira noite, a gente foi dormir e tal, ela ficou 5 minutos, começou a pedir a chupeta. Aí eu tentei explicar pra ela que ela jogou fora, que não dava pra pegar mais, que a chupeta tinha ido pro lixo, o lixeiro já tinha pegado, e não pode pegar a chupeta de volta do lixo, porque é sujo. Aí falei do machucadinho pra ela, que tava machucado, que ela já tava grande, que não podia usar mais. Nesse dia ela demorou umas 2 horas para dormir. Nós fomos deitar, era 9 horas, que é normalmente o horário que ela dorme, 9 horas, 9h30. E ela foi pegar no sono 11 horas da noite, depois de muito chorar, espernear, e eu me sentindo a pior mãe do mundo, porque ela... Você se sente, porque a criança pede, implora, pede, por favor, mamãe, eu vou ficar boazinha. Então eu me sentia a pior mãe do mundo, mas eu sabia que aquilo era o melhor pra ela. Então nessa primeira noite eu não devolvi a chupeta, nunca mais devolvi na verdade. E ela dormiu 11 horas da noite. O Everton, ele chega em casa por volta da 1 hora. Da 1 hora não, meia-noite. Então ele chegou em casa, tá, ela tava dormindo, né? Ela tava dormindo na nossa cama, porque dificilmente ela dorme na cama dela. Se ela dorme na cama dela, 1 hora depois ela vem pra nossa. E ela tava lá na nossa cama. Deu umas 2, 3 horas, ela acordou pedindo a chupeta, implorando pela chupeta, implorou. E eu de novo me sentindo mal por não poder dar, por não poder dar o braço a torcer. Aí ela pediu o celular para assistir um pouquinho e foi a única coisa que acalmou ela nesse dia para ela parar de chorar. Então a gente deixou ela assistir uns 5 minutinhos de celular, né, do desenho dela. Depois ela foi dormir, chorando ainda, um pouco triste, e dormiu. Na escola, esqueci de falar, ela tava muito apegada também com um paninho. Uma
nessas naninhas que vem com bichinho, que ela já tinha há muito tempo e do nada esse ano ela quis voltar a usar, ela quis começar a usar. E foi até minha afilhada que deu pra ela. Então quando eu falei que foi a Bia que deu, ela ficou super feliz e não larga mais. Aí ela dormia com a naninha, né, já quando usava a chupeta, e agora ela ficou mais apegada ao paninho dela. O que não tem problema, porque é um paninho, né, não é uma chupeta, ela não vai pôr na boca. Aí ela começou a dormir com o paninho começou a fazer mais ou menos o processo da chupeta, né, de acalmar ela. Na segunda noite, aí ela foi pra escola no outro dia, né, chorou. A professora falou que ela não chorou pra dormir lá na soneca. Mandei o paninho dela, ela não chorou, dormiu tranquilamente. Aí em casa que o negócio pega, né? Em casa, na hora de dormir, ela chorou mais um pouquinho de novo. E um pouco menos que a primeira noite, mas chorou, né? Então eu não dei, expliquei de novo pra ela, conversei com ela e não dei a chupeta. Ela entendeu e dormiu. Demorou 1h30 mais ou menos pra ela dormir, e dessa vez ela não acordou de madrugada. Na terceira noite, ela também pediu um pouquinho a chupeta antes de dormir. E eu falei a mesma coisa, expliquei a mesma coisa, que ela não ia usar uma chupeta, que ela já estava grande, que foi uma decisão dela jogar fora a chupeta. Ela rapidamente entendeu e não pediu mais a chupeta, dormiu, não acordou de madrugada, na escola também foi muito bem. E na quarta noite ela nem lembrou da chupeta. Hoje, um mês depois mais ou menos, ela já fala que é grande, que não usa mais chupeta, que não quer mais saber de chupeta e dorme muito bem. Só que um efeito, não sei como dizer isso, mas na hora de dormir, antes ela dormia tranquilamente com a chupeta. Agora é até engraçado, mas às vezes a gente perde a paciência um pouquinho. Ela tem umas crises de riso. Então, pra não dormir. Então, tipo, fica meia hora dando risada por qualquer coisa. E dá gargalhada, e ri, brinca. Isso deitada, já na hora de dormir, todo mundo no escuro. Foi assim que que a gente conseguiu tirar a chupeta dela. Foi um processo difícil, foi demorado, né? Porque desde os 3 anos que a gente vem tentando, vem conversando. E às vezes a creche ajuda, às vezes no meu caso, como foi no meu caso, não ajudou, né? Na verdade, piorou a situação. Então tem casos que a creche ajuda, né? A professora entende, a professora ajuda a tirar a chupeta. Essa professora desse ano, ela me deu todo apoio para tirar a chupeta da Mel. Conversei com ela, ela me apoiou plenamente em tirar a chupeta, que ela não era de acordo também, que se eu quisesse lá que ela não usasse, ela não ia usar. Então, foi super tranquilo com essa nova professora, porque eu tinha o apoio da creche. Mas com a anterior, né, não foi tanto assim. Apesar de eu gostar muito dela, nós não concordamos nesse quesito. Então, pessoal, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu acabei não falando aqui no vídeo, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder vocês, tá? Me segue nas redes sociais se vocês quiserem chamar no direct, no particular, pra ter uma conversa mais particular. Pode me chamar lá no direct que eu vou responder, tá? E tiver dúvidas sobre como tirar a chupeta. Eu tenho um vídeo aqui também falando como a gente saiu da fralda, como a Mel saiu da fralda, e pra fralda a creche ajudou muito. Então é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e clareado aí as ideias de vocês, se vocês estão tirando a chupeta dos filhos de vocês, se vocês vão entrar nesse processo. Não desistam, tenham um pulso firme, é uma dica que eu tenho pra dar, tenham um pulso firme. A criança pode estar chorando, esperneando, mas é pro bem dela. Eu acredito que é pro bem dela. Ela não vai
Se você fizer com calma e paciência, não traumatizar e jogar a chupeta fora do nada, ela vai ficar bem, a criança, tá? Então, tenha paciência, tenha calma, conversa bastante, deixa ser uma decisão da criança, do seu filho, largar a chupeta, porque tem que ser aos poucos. Uma coisa que a dentista me disse, que, umas dicas que ela me deu é ir diminuindo o uso da chupeta. Então, como a Mel, ela usava o dia inteiro, então eu tentava não dar durante o dia pra ela. Não dava. Quando ela estava em casa, eu não dava chupeta pra ela durante o dia. E à noite, pegou no sono, você vai lá e tira a chupeta. Uma dica que a dentista me deu. Você vai lá e tira a chupeta da boca dela, da boca da criança. Então, dicas assim, aos poucos, vocês vão conseguir sim, não se estressem, não percam a paciência. Porque eu sei, acabei de passar por isso, é bem fácil a gente perder a paciência e brigar com a criança, né? Eu também não sou perfeita, eu tive meus momentos de estresse, de ai, socorro, ninguém é perfeito, ninguém é uma mãe perfeita, mas cada um sabe o que é melhor pro seu filho. Pra minha filha foi sair da chupeta agora, porque ela já vai fazer 4 anos, então já tá mais do que na hora dela sair da chupeta. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, que eu vou deixar todas aqui embaixo. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!